A humildade é uma virtude cristã perfumada. Não é um acessório espiritual, mas o fundamento de toda a vida cristã. Quem não é humilde não pode ser santo. Vamos ver o que diz a liturgia da palavra de hoje, começando pela leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 3, versículos 19 a 20. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela os seus mistérios. No Evangelho, quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. E em Mateus 11, 29, Jesus ensina: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. De acordo com a doutrina da Igreja Católica, o vício capital do orgulho ou soberba, que se opõe à humildade, é considerado o primeiro e mais grave dos 7 pecados capitais. É o pai de todos os vícios, assim como a humildade é a mãe de todas as virtudes. O orgulho é definido como uma atitude desordenada de amor próprio, pela qual a pessoa se coloca acima de Deus e dos outros, atribuindo a si mesmo uma importância exagerada e buscando glória ou reconhecimento próprio em detrimento da vontade divina e do bem comum. No Catecismo da Igreja Católica, o orgulho é descrito como a raiz de todos os pecados, pois leva o indivíduo a rejeitar a dependência de Deus e a se considerar autossuficiente. É uma exaltação do ego que distorce a relação com Deus, com os outros e consigo mesmo, frequentemente manifestando-se em arrogância, vaidade ou desprezo pelos demais. Consequência, Tiago 4:6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por outro lado, a virtude da humildade, conforme o catecismo, é a virtude que se opõe diretamente ao orgulho. Ela consiste em reconhecer a própria dependência de Deus, aceitando com verdade a própria condição de criatura limitada e pecadora e atribuindo a Deus toda a glória e bondade. O catecismo destaca que a humildade é a base de toda a vida espiritual, pois permite ao ser humano colocar-se na justa relação com Deus e com os demais, vivendo com simplicidade e serviço. A humildade envolve desapego do ego, disposição para servir e ainda reconhecer os dons dos outros, seguindo o exemplo de Jesus que se humilhou, fazendo-se obediente até a morte de cruz. Em resumo, o orgulho é o vício capital que exalta o ego acima de Deus e dos outros, sendo a raiz dos pecados. E a humildade, o oposto. A virtude que reconhece a dependência de Deus, vivendo com verdade, simplicidade e serviço. E aí vamos à riqueza dos ensinamentos dos santos da Igreja. Primeiramente, eu quero esclarecer que o ensinamento dos santos nada mais é do que a sua vivência do Evangelho, da oração, da meditação, da adoração. Eles foram iluminados por Deus a partir de sua vida de entrega ao Senhor, de intimidade com Deus. Eles não vêm ensinar nada fora da revelação, e nem poderiam, a revelação já está completa, senão que mostram como a colocação em prática dos ensinamentos bíblicos eleva o homem, faz bem a todos nós. Nenhum dos seus ensinamentos contradiz qualquer ensinamento bíblico, senão que ilustram como belos exemplos estes ensinamentos, mostrando os frutos de sua colocação em prática. Ou seja, nos mostram que vale a pena seguir o Evangelho. Uma das razões do culto de Dulia, que é esse culto aos santos,
é apresentá-los como modelos do seguimento de Cristo. Justamente por serem eles as provas de como o seguimento de Jesus eleva o homem e redunda no bem da humanidade. E deste modo, a teologia católica será sempre mais rica do que a teologia protestante. Por quê? Porque tem todos esses desdobramentos da Bíblia. Nós temos a Bíblia e toda a prática que os santos tiveram dos ensinamentos bíblicos e que redundaram num bem enorme para toda a humanidade a partir da sua conversão, desses santos, do que eles fizeram por Deus e por nós. Na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino define a humildade como a virtude que modera o movimento do apetite, para que ele não tenda desordenadamente às coisas elevadas ou grandes honras. Santo Tomás é o maior teólogo da Igreja. Ele explica que a humildade é uma virtude moral que regula o desejo humano de buscar excelência ou honra de maneira desordenada, ou seja, sem referência à razão e à vontade de Deus. Santo Tomás afirma que a humildade não nega a busca por coisas elevadas, mas assegura que essa busca seja ordenada, ou seja, em conformidade com a verdade sobre si mesmo e com a submissão a Deus. É claro, o que de mais elevado nós podemos querer buscar? É exatamente a santidade. Então, seria uma falsa humildade eu falar, não, ser santo não é para mim, eu não sou de nada, não, ficar aqui no meu cantinho, isso é para gente melhor do que eu. Isso é uma tentação do demônio. O demônio apresenta isso como se fosse virtude, como se fosse humildade, mas é um falseamento da humildade. Eu tenho que querer ser santo sim, acreditando que Deus vai me ajudar, colocando os meus talentos à disposição do Senhor e agindo. Eu já vou falar um pouco mais sobre o falseamento das virtudes, que é uma grande sutileza do demônio nos seus ataques a nós. Na linguagem de Santo Tomás, o termo apetite não se refere apenas a desejos físicos como fome ou sede, mas a uma inclinação mais ampla da alma, especialmente no âmbito do apetite irascível, uma das potências da alma sensitiva. O apetite irascível é a faculdade que move o ser humano a buscar bens difíceis ou árduos, como honras, glória ou excelência, e a superar obstáculos para alcançá-los. Esse apetite é natural e não é por si só pecaminoso, pois Deus criou o homem com a capacidade de aspirar a coisas grandes, incluindo a perfeição moral e espiritual. No entanto, sem a moderação da razão e da graça, o apetite irascível pode tornar-se desordenado, levando ao orgulho, que é o desejo desmedido de glória ou honra, colocando o próprio ego acima de Deus e dos outros. Então, nós precisamos de estudo, de conhecimento doutrinal, de conhecimento da palavra. Por quê? Porque é o que vai alimentar a inteligência, para que a inteligência possa moderar os meus apetites. Só que Jesus deixa claro na palavra, sem mim nada podeis. Então eu preciso de oração, eu preciso da Eucaristia, eu preciso de todo esse conjunto sacramental da igreja, para poder chegar lá. Então, a humildade atua como uma virtude que regula esse apetite, impedindo que o desejo de honras ou excelência se transforme em vaidade, arrogância ou autossuficiência. Ela ajuda o homem a reconhecer sua dependência de Deus e a buscar honras de maneira ordenada, ou seja, para a glória de Deus e o bem comum, e não para a autoexaltação. Eu coloco aqui um exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz e ela foi convidada a discursar na ONU. E, de repente, ela poderia dizer, não, eu não vou lá, isso é aparecer, seria uma autopropaganda. Ela foi lá, justamente com as melhores intenções apostólicas. Foi ali que ela declarou que quem quisesse fazer aborto, que não o fizesse, porque a congregação dela
receberia essas crianças. Olha que bonito, que testemunho que ela dá. Então ela foi lá para dar esse recado. Então ela foi lá por quê? Porque ela via que estava havendo um reconhecimento da Igreja Católica na pessoa dela. Então por isso que ela aceitou o dinheiro, por quê? Pelo bem dos pobres. O dinheiro não foi para a conta dela, não foi para nada particular. Santo Tomás aprofunda a natureza da humildade em vários artigos da questão 161 da Suma Teológica. Ele a descreve como uma virtude que se opõe diretamente ao pecado capital do orgulho, que é a raiz de todos os pecados, como já disse. A humildade para Santo Tomás tem duas dimensões principais. A primeira, interior. A humildade começa com o reconhecimento da verdade sobre si mesmo. Isso significa aceitar que todas as qualidades, dons e méritos de uma pessoa vêm de Deus e não de si mesma. Santo Tomás enfatiza que a humildade não é uma negação das próprias capacidades ou méritos, mas uma atribuição correta de que esses dons são recebidos de Deus. Então, cuidado, porque às vezes a gente acha que se reconhece algum dom que tem, isso seria soberba. Não é. Eu tenho que reconhecer esse dom e entender que por algum motivo Deus me deu esse talento. E aí isso acaba me obrigando a colocar esse talento a serviço de Deus. Então o primeiro passo é reconhecer que eu tenho. E um dos indicativos é o que as pessoas dizem. A partir do que as pessoas dizem, dos elogios que fazem, como é que a gente vai agir? Louvado seja Deus, que bom que eu posso servir você, que bom que você gostou, sei lá, da comida que eu fiz, estão elogiando, mãe, a sua comida, que eu possa sempre ter essa disposição para servir a Deus, ou para servir vocês. A gente está remetendo àquele que é o autor de todos os dons. Então é assim que a gente deve proceder. Por quê? Vamos lá, o demônio vai sempre apresentar a falsa humildade. E aí eu fico achando que eu preciso negar esse talento, porque é uma atitude humilde. E aí, no fundo, o que ele quer? Que eu não coloque o talento à disposição. Porque se eu coloco o talento à disposição, eu estou querendo me exibir. Vocês estão entendendo? É uma forma sutil do diabo frear o mal que Deus quer fazer. Então, desde que eu não me exiba, desde que esse talento não seja usado para captar aplauso, que seria soberba, então, está tudo certo. Então, nesse sentido, está aquela frase de C.S. Lewis, o famoso escritor: a humildade não consiste em pensar menos de si mesmo, mas em pensar em si mesmo menos. Que assim eu saio do modo egoísmo e vou para o modo amor. Quando eu penso em mim mesmo, menos. Para esse ensinamento, Santo Tomás cita 1 Coríntios 4:7. O que tendes que não haveis recebido? Tudo vem de Deus. Então tem gente que acha que é sabichona, porque eu estudo, eu suo. Que bom que você está suando e está estudando, mas essa inteligência, até se você tem habilidades excepcionais, vem de Deus. E aí humildemente começa a pensar, para que Ele me deu essas altas habilidades, esses talentos? Onde eu posso colocar isso ao serviço de Deus? Então, a humildade é fundamentada na verdade e na justiça, reconhecendo a própria limitação e a dependência divina. Segundo ponto que Santo Tomás coloca, é exterior. Então, primeiro, interior, esse aspecto interior da humildade, e agora o aspecto exterior. Qual é o aspecto exterior? A humildade também se manifesta em ações externas, como a modéstia no comportamento, no falar e no agir. Santo Tomás explica que a humildade leva a pessoa a evitar a ostentação, a vanglória ou o desejo de se destacar acima dos outros de forma desordenada. Isso inclui, por exemplo, não buscar honras que não correspondam à própria condição ou mérito, ou aceitar humildemente as críticas e correções.
Santo Tomás também esclarece que a humildade não implica uma autodepreciação falsa ou uma negação dos próprios talentos. Pelo contrário, a humildade permite ao homem usar seus dons de maneira ordenada, reconhecendo que eles devem ser empregados para o serviço a Deus e ao próximo e não para a autopromoção. Ele dá o exemplo de Cristo, que sendo Deus assumiu a forma de servo, mostrando a humildade como modelo supremo. E aí nós temos um grande teólogo católico chamado Tanqueray, que no compêndio de Teologia Cética e Mística define a humildade como, aspas, a virtude que nos faz conhecer a nossa miséria e nos inclina a nos rebaixar, sem nos atribuir o que não temos. Conclusão, a humildade é o solo onde florescem todas as virtudes. Sem ela não há caridade nem fé viva. Como dizia Santo Agostinho, se me perguntarem qual é a primeira virtude, direi a humildade. A segunda, a humildade. A terceira, a humildade. E aí, passemos agora a São Francisco de Sales, outro doutor da Igreja. Ele ensina que a humildade é verdade prática, ou seja, ver a si mesmo como Deus nos vê, com verdade e caridade. E cuidado, porque às vezes, se a gente cai na desgraça de cometer algum pecado grave, do qual a gente se arrepende muito. Eu vou dar um exemplo bem emblemático. A mulher que comete um aborto. O demônio é o acusador. Então ele vai eternamente jogar esse aborto na cara dessa mulher. E tentar dizer, olha, não tem o que você faça que possa compensar esse assassinato hediondo do seu próprio filho. Cuidado, essas vozes na cabeça são do diabo. Às vezes a pessoa acha que está pensando consigo mesma. Mais uma vez eu repito, como se dá esse processo? É em primeira pessoa. Eu estou pensando, não tem o que eu faça que possa compensar, esse pecado que eu cometi foi horroroso demais. Então ele vai me acuando com essa acusação para eu ficar paralisado. Então cuidado com toda conversa interna que seja desse tipo de teor, ok? E agora vamos ao falseamento das virtudes. Porque na medida em que a gente vai evoluindo espiritualmente, o diabo vai evoluindo também no seu modo de tentar. Então, se ele vê que a pessoa já cortou com pecado mortal, então gula, luxúria, tudo isso está cortado, são os pecados grosseiros, ele vai nos tentar com pecado venial, os pecados leves. Então é a mentirinha, eu não procuro ser caridoso com todo mundo, aqui e ali eu solto as rédeas do meu temperamento, sou grosseiro e tal. E aí ele vê que a pessoa está lutando aí também. Aí ele sobe de nível, ele vai para as tentações sob a aparência de bem, da qual não vou tratar hoje, e vai para o falseamento das virtudes, que eu já comecei a explicar para vocês como funciona. Vamos lá, o falseamento das virtudes é uma das estratégias mais refinadas do demônio para enganar almas que já progrediram significativamente no caminho espiritual. Consiste em corromper as virtudes autênticas, transformando-as em vícios disfarçados em em vícios disfarçados ou em práticas que, embora aparentemente boas, estão contaminadas pelo amor próprio, pela soberba ou por motivações desordenadas. Então, assim a gente consegue reconhecer, e eu vou dar exemplos. Então, a falsa humildade acontece frequentemente quando negamos os dons de Deus, vivemos de aparências ou buscamos elogios disfarçados de autodesprezo. Exemplos práticos. Eu não sei fazer nada. Eu digo isso esperando que me diga, imagina, você é o cara. Outro exemplo, o humilde reconhece seus dons, mas sabe que todos vêm de Deus. O orgulhoso se gaba. O falso humilde se diminui para parecer virtuoso. Então, no fundo, o que ele quer é esse aplauso. Nossa, como ele é humilde. Eu quero escutar isso porque eu sou soberbo. Então, olha a sutileza.
Outro exemplo, um pintor com talento reconhece, recebi de Deus esse dom e quer usá-lo para o bem. O vaidoso se gaba e o falso humilde se diminui esperando elogios. Então é sempre por aí que vai. Santa Teresa d'Ávila, outra doutora da igreja, afirma, é mais perigosa a humildade fingida do que a soberba confessada. O demônio prefere um falso humilde que não reza a um pecador sincero que se lança nos braços de Deus. E aí, vamos aos graus de humildade, começando por um grande santo da igreja, que é Santo Inácio de Loyola. Nos exercícios espirituais, ele fala desses 3 graus. Qual é o primeiro? Sem o qual não me salvo, aceitar a obediência a Deus e evitar o pecado mortal. O segundo, desejar viver sem pecado venial deliberado, mesmo com perdas materiais ou sociais. Então, eu não quero saber se vou agradar ou desagradar a ninguém. Eu quero agradar a Deus. Tá? Cuidado com esse pecadinho chamado respeito humano. Para ficar bonito na fita, você se omite. A omissão é o bem que eu posso fazer e não faço. Por conta disso, porque eu preciso da minha aparência. Eu quero manter aqui as amizades. Isso é mais importante do que a virtude. E o terceiro grau, desejar ser tido por tolo e desprezado por Cristo por amor a Ele. Então eu procuro pobreza com Cristo pobre, perseguição com Cristo perseguido, humilhação com Cristo humilhado. Esse é o nível mais elevado de santidade. Então, é o nível das escolhas. Entre 2 coisas eu escolho a mais perfeita. Entre 2 caminhos eu escolho o mais duro. Entre 2 trabalhos o mais difícil. Porque assim eu vou fazendo uma malhação espiritual. Gente, na malhação física, como é que é? Cada hora eu vou botando mais peso, não é assim? Então, se eu fico só escolhendo o caminho mais fácil, como é que eu estou botando mais peso na malhação espiritual? Eu tenho que ir pelo mais duro, claro. São Bento, olha só, degraus da humildade, está na regra de São Bento, capítulo 7. Então, tudo começa pelo temor de Deus. Segundo, não seguir a própria vontade. Olha que beleza isso aqui no casamento. Estamos aí hoje, finalizando o curso de noivos. Vai ser a vaca de presépio do marido, da esposa. Sim, senhor, sim, senhora. É isso, eu anulo a minha vontade própria. E aí, olha que interessante, nós seremos as criaturas mais livres do mundo. Sabe por quê? Porque eu decidi que não quero ter vontade própria. E aí, eu não vou me aborrecer com ninguém, sabe por quê? A gente se aborrece quando não fazem a nossa vontade, sim ou não? Quando não é do meu jeito, quando não é do meu tempo, quando não está do meu gosto. Se eu decido que não sou eu que vou decidir, acabou. Viva a paz interior. Olha aí como é simples. Simples e duro, né? Mas é simples. Terceiro, obediência por amor. Quarto, paciência nos sofrimentos, sem murmurar. Confissão dos pecados é o quinto. Aceitação da indignidade, o sexto. Considerar-se inferior aos outros, o sétimo. Seguir o comum da vida monástica, oitavo. Silêncio útil, nono. Evitar o riso desordenado, aquela pessoa que ri igual uma pombagira. Tem mulher que você escuta a risada dela a 10 quilômetros. E homens também que são espalhafatosos, né, no riso. Cuidado, porque isso pode esconder um desejo desordenado de aparecer, né? E sobretudo se elogia. Ai, que risada gostosa. Aí começa a rir mais discreto, põe a mão na boca, assim, ó. Seguir o comum, já falei, né? Evitar o riso desordenado. Falar suavemente. Vocês já repararam, quem foi a algum mosteiro, como os monges e as monjas falam num tom suave, numa voz baixa, transmitem uma paz só no falar. Exterior, que o exterior seja sinal da interioridade. Esse é o 12º ponto. E aí vamos lá, para isso aqui não ficar só na teoria. O que a pessoa que está buscando a santidade pode fazer?
Primeiro, sair do feijãozinho com arroz, de ficar confessando só em função de 10 mandamentos, 7 pecados capitais e 5 mandamentos da igreja. Vamos começar a colocar as obras de misericórdia espirituais e corporais no nosso menu? Ver tudo que eu posso fazer dessas obras de misericórdia e não sossegar enquanto eu não estiver fazendo tudo que eu posso. Sempre satisfeito com o seguinte: não faço o melhor possível, mas faço o melhor que posso. Eu tenho naquilo ali uma lista de objetivos. Não são obrigações, algumas não. Mas é um desejo de agradar mais a Deus, sempre mais a Deus, que é o nosso grande benfeitor. E aí, se de repente eu tenho também, como parte do meu exame de consciência, essa lista, eu começo a ver, eu estou seguindo a minha vontade onde? Nisso aqui, então eu vou deixar fulano guiar. Eu estou sendo obediente e eu ando murmurando nos sofrimentos. Enfim, aqui eu tenho uma lista, um checklist espiritual. Então, vejam, por exemplo, um exemplo da vida monástica interessante, né? Um monge aceita lavar o chão sem reclamar, mesmo tendo doutorado. Sua atitude interior é mais valiosa que seu currículo. E aí, hoje eu entendo, na época eu não entendia, por que eu fiquei 1 ano lavando banheiro no Instituto do Verbo Encarnado. Eu cheguei com um currículo de curso superior, idiomas, etc. e tal. E aí, eu interiormente falava, caramba, o que eu estou fazendo aqui? Né? E aí ficava naquilo ali, aceitava, mas interiormente não. Porque, até olha só que interessante, o diabo apresentava o seguinte: você pode ser muito mais útil em outra posição. Só que o que Deus queria de mim ali? Era essa submissão máxima. Então vejam, Deus e o diabo. Deus quer uma coisa, o diabo sugere outra. O diabo sempre vai trabalhar no sentido da autojustificação, para no final das contas eu fazer o que eu quero. E aí um belo dia, eu fui para o diretor espiritual e falei, eu queria ver se eu falo com os superiores para ver se me muda de função. Ele, não, você vai ficar onde você está. Mas o senhor não acha, olha só, o demônio, o senhor não acha que eu não seria mais útil em outros setores aqui da nossa congregação? Ele, não, você está sendo muito útil aí. Alguém não tem que fazer o trabalho? Por que não pode ser você? Não, é porque eu posso ajudar em campos que outras pessoas não podem. Não, se fosse assim, já teriam chamado você. Cada hora era uma lapada, entendeu? Eu saí dali surrado, mas entendi. E de fato é assim. Sabe por quê? As coisas acontecem quando Deus quer e como Ele quer. E às vezes a gente não entende. Caramba, mas por que eu estou aqui? É para aprender a ser humilde, é para calar a boca. É para ser feliz aí, limpando latrina. E aí foi uma maravilha quando eu me libertei dessa indignação interior. E aí depois, olha que interessante, eu virei cozinheiro na congregação. E aí, eu crente que iam me dar, porque eu sabia cozinhar melhor, a cozinha dos padres. E aí minha primeira função foi fazer uma galinha que veio toda mal depenada. Quando eu olhei, contra o sol, estava lá os pelos da bicha. Eu falei, Jesus, o que é isso? Eu acostumado a comprar tudo cortadinho, né? No pão de açúcar, tudo já processado. Aí eu olhei aquilo ali, olha como o diabo é sutil. Aí eu cheguei para o chefe dos cozinheiros e falei, olha, você não acha melhor a gente fazer uma carne hoje, porque eu tenho um molho assim, entende?
Então, o diabo ajuda a gente a ir para o caminho mais fácil, a zona de conforto, aquilo que eu sei, o que eu gosto, o que não vai me dar trabalho, o que não vai me desinstalar. E aí ele chegou e falou, não, você vai fazer isso aí. Eu falei, mas essa galinha não está nem depenada direito? Depene. Eu falei, mas eu nunca depenei. Aprenda. Olha aí. Ai, Jesus, aquele dia foi difícil. Mas foi bom. Foi bom. Aí depois veio um seminarista e falou assim, uai, você está fazendo drama por causa desses pelos aqui? Ele pegou um isqueiro, acendeu, queimou todos os pelos. E eu naquele drama, pensando, falei, é que nem pinça tem, olha só. É o demônio. O demônio queria me fazer reclamar e de algum jeito sair daquela função. Bom, como crescer na humildade? Exame diário sobre vaidade e orgulho, primeira coisa. Aceitar correções com mansidão. A tendência da gente é se justificar e é ficar batendo bola. Ao invés de chegar e, me perdoe, verdade, você tem razão, vou fazer melhor. Ah, eu fiz isso mal, como você acha que eu posso melhorar, se você não souber? Agradecer por elogios, devolvendo a glória a Deus. Então, quando elogiar alguma coisa, né? Nossa, que linda mensagem você me escreveu. Louvado seja Deus que me deu facilidade para escrever. Que bom que você gostou. Isso me alegra o coração. Pronto. Você não está se gabando, né? Servir os pequenos e invisíveis. Escondido sempre. Fugir da comparação constante. E tem aí a ladainha da humildade. Ah, isso aqui é uma bênção. É uma ladainha atribuída ao cardeal Merri Delval, que combate dois grandes inimigos da humildade, que são os desejos desordenados de glória e os temores desordenados de humilhação. Ou seja, existe uma psicologia dentro da ladainha da humildade, além da teologia. Desejos desordenados, que é o que vocês vão ver, eu vou ler a ladainha já já. Quais são esses desejos que a ladainha combate? Querer ser estimado, amado, louvado, honrado, preferido. É ou não é? A gente quer isso. Porque a nossa natureza é caída. Ela foi corrompida pelo pecado original. E esses desejos escravizam o coração e nos afastam da pureza de intenção. E quais são os temores desordenados? Medo da humilhação, do desprezo, da correção, do esquecimento e da calúnia. E tanto mais você se sente humilhado, quanto maior é a sua soberba. Se eu me sinto muito humilhado, minha soberba é grande. Se eu me sinto mais ou menos humilhado, minha soberba é mais ou menos. Pouco humilhado, minha soberba está pequena, mas ainda está lá. Porque o verdadeiro humilde, nada dói no que seria para os outros humilhação. E assim a gente vai se libertando, porque essas dores incomodam ou não? Só que elas são mantidas por nós, por causa dos nossos maus hábitos. Então, a ladainha da humildade é uma escola de liberdade interior. Ao rezá-la com sinceridade, aprendemos a desejar o último lugar, a viver na verdade e a nos desapegarmos do eu que busca a glória humana. E olha como ela diz: do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. E aqui eu já vou entrar num lado prático. Você reza essa ladainha todo dia. O que vai acontecer? Você fez um belo trabalho ali na sua sessão e estava esperando o reconhecimento. E ninguém falou nada. E teve uma criatura que fez uma titica. E aí todo mundo bateu palma, o chefe fez um elogio em boletim. A gente fica, triste. E aí o que vai acontecer? O anjo da guarda vai chegar com a asinha dele, tocar aqui no seu ombro. Ei, como é que você reza na ladainha da humildade? Aí você vai lembrar, do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Aí o anjo vai falar, entendeu? Ou eu faço um desenho? Você está pedindo isso de coração ou é da boca para fora? Olha aqui, você não foi louvado,
Então pronto, está tudo certo, não é o que você está pedindo para Deus? Vocês estão entendendo? Então, de tanta gente rezar, a gente vai ter tudo isso em mente, e as situações práticas da vida, onde esses desejos desordenados aparecerem e os temores, aí vem o anjo da guarda, eu peço sempre a ele, me ajuda aí, para eu ser coerente com a minha oração. Porque tem gente que não só reza, mas canta a oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor. Eu sou o primeiro a odiar, estou com ódio da minha chefa, né? Onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união. Está o pau comendo na minha família, eu não quero me envolver, porque nossa família é muito complicada, deixa eles lá, eu aqui, né? Onde houver dúvida que eu leve a fé. Estou cheio de dúvida de fé, tem a catequese aqui da capelania, toda quinta-feira tenho preguiça de ir, né? Ó mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Estou lá, eu no meu vitimismo, poxa, ninguém me ligou, foi meu aniversário, caramba, minha mãe morreu, só veio fulana, beltrano e cicrano aqui me visitar. A gente reza uma coisa, e na hora do vamos ver, precisamos dessa coerência, peça a Deus essa coerência, peça ajuda do anjo da guarda. O anjo da guarda é um secretário espiritual que a gente tem, a gente às vezes não sabe ter devoção a ele, é só pedir essas coisas do dia a dia, anota aí. Quando as pessoas me pedem oração na rua, é tanta gente que pede, às vezes eu anoto, quando eu não anoto eu faço, anota aí na hora da missa, faz o download, pronto, eu estou tranquilo, né? É o que eu posso fazer, quando eu não posso rezar na mesma hora. Às vezes eu viro as costas, rezo pela pessoa, pronto, já fiz o que ela me pediu. É só a gente se organizar, é só querer. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido aos outros, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Poxa, eu sei muito mais do que esse meu colega aqui, e o meu chefe está consultando ele. Do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser repreendido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser suspeitado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros cresçam na opinião do mundo e que eu diminua. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam escolhidos e eu posto de lado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu desprezado. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam preferidos a mim em tudo. Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Isso aqui é pedir para entrar no terceiro grau de Santo Inácio de Loyola. Eu procuro desprezo com Cristo desprezado, não é assim? Olha aqui o que eu estou pedindo. Então, que os outros se tornem mais santos do que eu, contanto que eu me torne tão santo quanto puder. Jesus, dá-me a graça de desejá-lo. E agora, aproveitando o nosso público aqui do curso de noivos, eu vou falar um pouco da humildade na vida familiar, especialmente entre marido e mulher. Mas antes eu quero fazer um alerta às pessoas que se magoam com facilidade. Você, magoadinho, magoadinha de plantão, se prepara que eu vou bater. Primeiro, isso é um sintoma de orgulho. Toda pessoa que qualquer coisinha fica mordida, ruída, ela é orgulhosa. O tamanho da sua mágoa é o tamanho do seu orgulho. Simples assim. Vamos lá, vamos entender as coisas. Na doutrina católica, sentir mágoa inicialmente não é pecado. Por quê? Porque cada um tem um temperamento. O colérico, por exemplo, o primeiro movimento da alma é a ira. Só que se ele se segurar, esse primeiro movimento, esse primeiro não é pecado. Porque está lá na natureza. Mesma coisa, o melancólico, o primeiro movimento da alma, poço, mágoa, né? Aí, se eu noto e eu freio, começo a lutar, vou rezar, me retiro, essa pessoa, eu estou achando que está me magoando, não estou aguentando o que ela está falando, eu me retiro não porque, eu não mereço escutar isso, seria orgulho,
Se não, porque eu não quero ficar com raiva dele, como eu não estou tendo condições, o problema está em mim, eu vou me retirar, tudo bem. Não tem problema, não está tendo pecado nenhum. Por quê? Porque eu estou lutando, Deus se agrada da luta. A gente precisa fazer isso. Então, é uma emoção natural e involuntária, semelhante à raiva momentânea que pode surgir sem advertência plena ou sem o consentimento liberado. Estas emoções acontecem por causa da ferida do pecado original. No entanto, cultivar a mágoa, aí que está o problema, transformando-a em rancor, ódio ou recusa em perdoar, aí eu vou dar gelo, aí começa a pensar como é que eu vou me vingar, está tudo errado. Isso constitui pecado, pois viola o mandamento do amor ao próximo e o dever de misericórdia. Então, todo magoado nesses moldes é soberbo. Então, veja, você é esse marido mimimizento, ou essa mulher magoadinha, então você tem dever de casa para fazer. Vai trabalhar isso aí. Começa uma direção espiritual. Pega um livro que vai lhe ajudar. Mas não fica no buraco, não. A humildade no matrimônio se manifesta através de quê? Reconhecer os próprios defeitos. E aí é interessante que uma vez eu atendi um casal em que ela estava lutando muito. Aí ela, padre, eu estou fazendo a minha parte, eu reconheço o que o senhor falou, tudo e tal, mas e ele? Ele não muda, ele não faz nada. Aí você só eu? Aí eu falei, Ela ficou arrasada. Eu falei, Deus te deu a graça, não deu ainda a ele, peça para Deus dar a graça a ele, e aproveite a graça que você está recebendo e cresça, criatura miúda. Ela ficou me olhando assim, falei, é isso aí, direção espiritual para você ouvir o que você não quer. Direção espiritual é para rebaixar, não é para exaltar. Rebaixar no bom sentido, a gente não quer humilhar ninguém, nunca. A gente quer que as pessoas cresçam. E aí, então, reconhecer os próprios defeitos, não tentar sempre ganhar as discussões, mas buscar sinceramente a verdade e o bem comum da família. Marido e mulher, às vezes, vai discutir a relação, é queda de braço, criatura, é uma coisa horrível. Fala sério. Qual é o problema em admitir? Errei, o problema está em mim. E, sobretudo, dá uma técnica. É tão feio você ver assim, aquele casal que está num quebra-pau horroroso. E aí, simplesmente, um sai batendo a porta, dificilmente alguém chega, quando o outro está gritando, está no ápice, vai dar um abraço, faz isso. Você vai desmontar a pessoa. Isso aconteceu na vida de São José Maria Escrivá. Ele estava num ônibus, aí tinha um obreiro lá que queria provocá-lo, ele ficava passando a mão suja de cal na batina dele. E aí, de repente, São José se levantou, e o homem achou que era para brigar, e já se levantou em posição de defesa. E ganhou um abraço, e ele falou, me desculpe, você tentando chamar minha atenção para um abraço, e eu aqui tão insensível, perdão. Ele falou, bom dia, boa tarde, sei lá. E o cara começou a chorar. Mesma coisa São Geraldo Magela. Estava indo mendigar recursos para as crianças lá que eles cuidavam, e aí de repente passou por um lugar onde tinha só bêbado. E aí pensou, não vou perder meu tempo aqui com esses bêbados. E aí o Espírito Santo falou dentro dele, como que não? São os que estão mais precisando? Como que você vai negar a eles a oportunidade de serem bons? Volta! Gente, eu estou aqui contando de modo alegórico a história, tá? Não é assim que o Espírito Santo, a pomba, apareceu, São Geraldo, volto. Não tem isso. É tudo interior, são os pensamentos, as emoções. E aí, ele voltou, foi lá, e estava o bebum lá, tudo rindo, alto, né? E bebendo, e aí ele chegou e falou, olha, nós somos os religiosos que ajudamos aqui, umas crianças carentes e tudo e tal, será que vocês têm alguma coisa aí que possam doar para ajudar? Aí um deles chegou e falou, eu tenho sim, peraí, só um minutinho. Cuspiu. Imagina a cena desse cuspe caindo, assim, ele só fechou os olhos, engoliu,
acredito que deva ter dito: Senhor, tu foste muito mais humilhado, obrigado por essa humilhação. Imagino, conhecendo o que é a ascética católica, típica dos santos. Ele olhou para o homem e falou assim: obrigado pelos meus muitos pecados, eu mereceria até mais, mas as crianças não, e eu sei que você tem um coração bom, e há de dar alguma coisa para elas, o que você pode dar? O homem começou a chorar. Então a gente não paga o mal com o mal, é por aí que vai. Outro ponto na vida de casal: pedir perdão genuinamente. Quando se erra, reconhecer o erro, sem justificativas ou culpabilização do cônjuge. E aí eu vou dar uma dica da psicologia. Tem gente que tem personalidade manipuladora. Quais são as características dos manipuladores? E esse manipulador pode ser seu filho também, sua filha. É a vitimização. A pessoa que se vitimiza, se ela culpa os outros, o mundo, pelas questões dela, ela é manipuladora. Vitimização e culpabilização, anota aí. É um sinal de imaturidade. E é pecado, porque no fundo, brota do egoísmo. Todo manipulador é egoísta. Terceiro ponto: valorizar as qualidades do outro. Reconhecer publicamente e privativamente os dons e esforços do cônjuge. Então, você é do tipo que só reclama? Você elogia? Você reforça positivamente o seu marido, a sua esposa? Aceitar correções é o último ponto. Receber com gratidão as observações construtivas do cônjuge sobre nossos comportamentos. Agora eu tenho que saber me colocar também. As novelas, os filmes, ensinam um modo muito violento de se comunicar. Então, uma coisa é você dizer: a comida que você faz é horrível. Chegar e falar assim: imagina, amor, vamos melhorar a qualidade da nossa comida? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Vai mudar tudo? Vai. Você está dando recado de outra maneira. Ela vai falar: ué, você não gosta muito da comida, não? Aí você pode falar: não. Mas assim, vamos lá, eu posso ajudar a melhorar? Pronto, olha aí. Um modo elegante, cristão, de corrigir. Então, com os filhos, tem isso. Reconhecer limitações parentais, admitir quando não se sabe algo ou quando se cometeu um erro na educação. Pedir perdão aos filhos, quando se é injusto ou excessivamente severo. Humilhar-se e pedir perdão ensina humildade e dá exemplo. E aí, olha só, uma vez eu peguei uma situação prática, do pai que chegou e falou assim: eu vacilei lá atrás, agora eles estão adolescentes, não querem ir à igreja. Quando ele diz eu vacilei lá atrás, é porque não levou para o catecismo, cometeu uma série de erros. E aí, e agora, padre? Eu falei: e agora você vai exigir. O dono da casa não é você? Vai dizer: aqui em casa a regra é essa, não tem esse negócio de não ir à missa. Mas isso não vai criar um ódio pela missa? O problema dele se criar, quem vai para o inferno é ele. Você está levando para a missa não é para criar ódio. Você está levando para a missa para criar amor. E você vai procurar toda vez justificar, porque aos poucos vai catequizando, tentando ajudar. Dá um livro para o seu filho sobre a missa, sobre a importância de Deus na vida da gente. Leva ele para palestras, assiste com ele, do lado dele, algum podcast aí de internet, enfim. Esses devem ser os esforços parentais. Então eu admito que errei lá atrás, mas eu quero acertar daqui para frente. E coloca as regras. Não quer seguir, aos 16 anos você pode emancipar seu filho, se não me engano a lei ainda é assim. E aí fala: já que você é o rei da cocada preta e não quer seguir as regras da casa, e aí? Você quer morar onde? Vamos arrumar um emprego? Porque aqui na minha casa a regra é essa. É isso é educar.
Agora hoje, não, isso é um horror, meu Deus, que violência. Ai. E aí os pais vão perdendo a noção do que é o papel deles. Lê lá o livro do Eclesiástico, o pai que ama o filho, castiga-o com frequência, para não chorar depois. Lê lá Apocalipse 3,19, eu castigo os que amo. Castigo no sentido de corrige. O que está faltando hoje em dia é correção. Essa geração frouxa, que não tem resiliência nenhuma, floco de neve, desajustada, é por causa de quê? Falta de correção. E falta de correção é falta de amor. É um falso amor ser o pai amigão, a mãe amigona. Vocês vão ser amigos ali onde puderem ser amigos. Mas não há amizade, não há conversa com o pecado, com o erro. E não quer, não gostou? Fala, então, meu filho, vou te emancipar e você vai viver a sua vida. Agora, vai procurar um emprego e vai se sustentar. Porque eu não vou sustentar você numa casa sua para você fazer sua vontade, não. Simples assim. Num minuto vai se endireitar. Às vezes, uma vez, pra vocês entenderem, teve uma mãe que viu o filho indo mal na escola e falou, se você for bem na escola, no final do ano você vai para a Disney com $1.000 no bolso para gastar. Propôs para ele e para a irmã média 7. A irmã era excelente aluna, mas, pensando nele, fez a proposta para os dois, até para a outra não se sentir injustiçada, né? Porque ia bem à escola, não iria à Disney, só ele, porque estava indo mal. Bom, aí beleza, chegou no final do ano, a menina bateu a meta e ele não. E ele não foi. Aí o manipuladorzinho começou a dizer para a mãe, você ama mais ela do que eu. Como assim eu amo mais ela do que eu? Você mandou ela para a Disney, eu não. Vem cá, a gente não tinha um pacto? Você não tinha que tirar 7? Ela tirou, acima até. Você não. Aí sabe o que o bandidinho fez para se vingar? Ficou em recuperação em todas. Ele tinha ficado em 4, sei lá. Ficou em todas. E sabem o que essa mãe, iluminada pelo Espírito Santo, fez? No meio do semestre, ela foi com ele à escola, chamou a secretária e disse, desmatricula esse moço. Ele, você não quer estudar? Eu vou te desmatricular. Eu não sou burra, estou pagando uma escola cara, não vou rasgar dinheiro. Chegou em casa, leu a Bíblia para ele. Está vendo aqui? Quem não trabalha não deve comer. Vamos procurar um emprego? Você vai trabalhar. Eu vou te dar um tempo, me dá o celular, me dá o computador. Isso tudo é meu, não é seu. Você comprou com seu dinheiro? Isso é meu. Quando você começar a trabalhar, aí eu te empresto, porque você vai ter condição de pagar o seu chip, a sua conta de internet, porque eu quero treinar você para a vida que você vai ter no futuro. Porque agora, cara, com a sua atitude, você está dizendo que eu sou incompetente para lhe educar. Então eu vou dar a você o que você quer, e vou inclusive lhe emancipar. Foi daí que veio a ideia, olha só. E aí começou a procurar emprego e viu que não tinha nada. Resumindo, esse menino pediu pinico, como a gente diz no popular, com 3 meses estava pedindo para voltar para a escola. Precisou de quê? Ver que a mãe não ia aliviar, não. Então, em terra de sapo, de cócoras com ele. Que isso fique muito claro. Senão vocês vão perder os filhos de vocês. Hoje, a gente tem uma ideologia que ensina isso. Sabe qual é o pano de fundo? O satanismo. Qual é o resumo dos mandamentos de Satanás? Faça o que quiser, esta é toda a lei. O ser humano precisa de limites. E o que a Bíblia ensina são limites. A Bíblia não é uma camisa de força. Ela passa a ser uma camisa de força para quem vive os afetos desordenados, para as pessoas desregradas. É uma camisa de força para os gulosos, para os irados, para os invejosos, para os luxuriosos. Ela vai ser uma camisa de força, porque eu não quero peso nem medida na minha vida. Agora, felizes dos que seguem a Bíblia, ali a gente vai encontrar paz interior, ali a gente muda. Próximo ponto, não usar os filhos para alimentar o ego. Evitar viver através dos sucessos dos filhos ou exigi-los para satisfação pessoal. Então, cuidado, tem pai que foi péssimo aluno e é extremamente exigente com o filho aqui. Você vai, lógico, ajudar seu filho a ser um bom aluno,
mas procurar a sua realização através dele, forçar uma profissão, só porque você acha essa profissão brilhante, você disputa com um colega para ver quem tem o filho mais inteligente, isso é péssimo. Ensinar pelo exemplo, demonstrar que todos somos limitados e precisamos crescer constantemente. Então, exemplo concreto, um pai que perdeu a paciência e gritou com o filho, pode depois aproximar-se da criança, reconhecer que agiu mal, pedir o perdão e explicar que também está aprendendo a ser melhor. Isso ensina a criança que a humildade é uma virtude para toda a vida. E aí, eu termino com o ensinamento de São Francisco de Assis. Bem-aventurado aquele servo que não se envaidece, mas pelo bem que Deus faz por meio dele, Bem-aventurado aquele servo que não se envaidece mais pelo bem que Deus faz por meio dele do que pelo bem que Deus faz por meio de outro. E a minha conclusão disso tudo é que a humildade te torna uma pessoa melhor na medida do teu serviço a Deus e ao próximo. Quanto mais servindo a Deus e ao próximo, melhores somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.